Olá, bem-vinda! Eu sou Lia Raquel, coach de autoimagem e valorização pessoal. Eu treino mulheres a elevar seu valor, sua autoimagem e seus relacionamentos. Para saber mais sobre mim e sobre os meus serviços, siga-me nas redes sociais. O link estará aqui na descrição do vídeo. Como você lida com pessoas difíceis ou pessoas tóxicas? Quanto você permite que isso lhe afete, com que outras pessoas lhe afetem? Isso é um tópico tão difícil para algumas pessoas pelo fato de você não saber exatamente quem você é. Quando você está bem resolvida consigo mesma, e para estar bem resolvida consigo é essencial saber quem você é, quais são os seus valores, os seus princípios, o seu caráter, os seus traços de personalidade, os seus gostos, as suas preferências. Quanto mais você sabe quem você é e quanto você lida com determinadas coisas, ou o quanto isso é significativo ou importante para você, menos você se preocupa com o que as outras pessoas pensam a respeito de determinado assunto, ou até mesmo de você. A opinião das outras pessoas com relação a determinados assuntos não lhe afeta, porque você sabe quem você é e a sua opinião com relação às coisas. Você tem muito claro os seus valores, os seus princípios, e a sua própria opinião formada sobre determinado assunto. Então, quanto mais você sabe de si mesmo, quanto mais você conhece a si mesma, menos você se afeta com a opinião dos outros. Não é que você não ligue, não se importe de todo com a opinião alheia. Não é isso. Você fica menos sensível a isso, menos vulnerável a qualquer outra opinião. Porque você tá bem consigo mesma, tá confortável na sua própria pele, tá feliz em ser você. Algumas pessoas têm dificuldades quando outras chegam com elas, dão conselhos que não foram solicitados, opiniões que não foram pedidas. E elas se afetam porque elas não têm bem resolvido dentro delas mesmas exatamente aquilo que elas querem, ou quem elas são, ou aquilo que elas precisam, ou as decisões que de fato elas tomaram. Vou dar um exemplo. Você está no início de um relacionamento. Uma amiga chega com você e diz que não gostou daquele rapaz, da sua escolha, enfim, de você estar envolvida naquele relacionamento ou algo do gênero, ou a conhecer aquela pessoa. Quando você não tem a certeza, não está bem elaborada, não conhece aquela pessoa, e quando você não tem bem estabelecido os seus princípios e aquilo que você deseja num relacionamento, você se permite afetar pela opinião da sua amiga, porque você de fato não sabe o que você procura numa relação. Quando você sabe exatamente aquilo que você procura numa relação e conhece a pessoa com quem você está se envolvendo, a opinião da sua amiga com relação a esse envolvimento, para você vai ser indiferente, porque você sabe o seu objetivo, você sabe exatamente os seus valores, você sabe os seus princípios e sabe em que está fundamentada essa relação. Quanto mais habilidade você tem em gerenciar as suas emoções, quanto mais autoconhecimento você tem com relação a si mesmo, menos você se permite afetar por aquilo que o outro pensa a seu respeito, pensa sobre as suas decisões, as suas escolhas. Isso é muito comum quando uma pessoa demite-se de um trabalho para investir em algo que ela de fato acredita, ou para outro emprego que não está ligado à mesma área. Você pode receber críticas com relação a isso, mas esses conselhos não foram solicitados e você sabe exatamente o que você quer atingir no novo emprego. Mas quando você não tem certeza de para onde você está indo e aquilo que você quer, da decisão, das suas escolhas, quando você não é assertivo nas suas escolhas, essas opiniões fazem com que você se sinta insegura, podem interferir na forma como você se sente a respeito da sua própria escolha, ou até impedir de você tomar determinada decisão. Entenda uma coisa, as pessoas projetam a sua opinião de acordo com aquilo que elas próprias acreditam, com as suas próprias crenças, com seus próprios valores, com aquilo que elas próprias acreditam serem ou não capazes de atingir determinado objetivo. Falam aquilo que tem dentro delas e não necessariamente aquilo que é melhor para você. Por isso que é tão necessário você investir no seu autoconhecimento para saber exatamente para onde é que você está indo, aquilo que você quer, aquilo que você valoriza e o que é melhor para você. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais assertiva você fica. Assertividade, segurança, confiança no caminho que você está a seguir, nas escolhas que você fez. E a questão de hoje é, quando é oportuno você dar conselho, dar a minha opinião, ou falar algo para alguém para ter atenção com determinada escolha ou com determinado caminho, porque muitas vezes você precisa ouvir também
o conselho, que você precisa também ter sabedoria para orientar alguém quando se faz necessário, porque às vezes quando nós estamos envolvidas em determinadas situações emocionalmente, nós não conseguimos ter a clareza mental, tomar decisões de uma forma racional e não somente emotiva e emocional por impulso. Principalmente agora com as redes sociais, todas as pessoas têm alguma opinião para dar com relação a alguma coisa. Por tudo e por nada, as pessoas dão as suas opiniões, mesmo quando não foram solicitadas. Então, quando eu posso fazer uma recomendação? Será que é educado fazer determinadas recomendações, ainda que elas não tenham sido solicitadas? A forma mais educada para dar um conselho, alguma opinião ou alguma recomendação, em primeiro lugar é perguntar se a pessoa quer uma recomendação. Por exemplo, uma amiga vai viajar para determinado lugar e você conhece um excelente restaurante que você foi e adorou naquela cidade. E você simplesmente já começa a recomendar aonde é que ela deveria ir, o que ela deveria fazer, mas você não sabe quais são os planos dela para aquela viagem, quanto ela pode gastar o orçamento dela para aquela viagem. E você começa a dar recomendações de onde ela deve ir. Você recomenda um excelente restaurante tailandês e ela simplesmente detesta a comida tailandesa. Então, o mais educado a se fazer é: posso lhe dar uma recomendação de um lugar que eu fui e adorei? É a forma mais elegante de se dar uma recomendação. Não caia no engano de assumir que a outra pessoa tem o mesmo gosto que você e as mesmas preferências que você. Sabe por quê? Porque se uma pessoa não está aberta para receber conselhos e opiniões, ainda que você dê, ela não vai lhe ouvir. Ela sequer vai cogitar a possibilidade de fazer aquilo que você orientou ou que você aconselhou. O mais interessante é você perguntar como é que ela está se sentindo com relação àquele relacionamento. Se ela se sente segura, se ela se sente bem, contornando a situação para entender dela o que ela precisa. Porque às vezes você está a dar um conselho baseado naquilo que você acredita que é certo, naquilo que você acredita que ela deveria querer para a vida dela. E nem sempre é isso que ela quer. Se ela é uma pessoa que está tudo bem em ter um relacionamento aberto, não é você que vai dizer que aquela relação não é boa. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu tinha mania de me preocupar muito com as pessoas. E isso me colocou em várias confusões, porque eu dava conselhos não solicitados. E numa dessas situações, a minha amiga se envolveu com uma outra pessoa que depois eu descobri que ele era casado. E eu, na minha inocência e ingenuidade, fui falar pra essa pessoa que ele era casado. E a forma como eu falei foi já dizendo que era pra ela terminar a relação, porque o homem era casado. Eu simplesmente assumi que, por eu não me envolver com um homem casado, ela também não se envolveria. E assumi que ela não sabia e que provavelmente ouviria meu conselho de terminar o relacionamento. E foi uma ótima forma de aprendizado, de não me meter nos assuntos alheios. Porque ela parou de falar comigo porque já sabia que ele era casado e estava se envolvendo numa relação que pra mim é irregular. E acabou que aquilo ali foi uma confusão enorme, porque eu assumi que ela ia querer ouvir um conselho que ela simplesmente não estava disposta a ouvir. Então, não faça muitas suposições com relação à vida dos outros, às escolhas dos outros e aos valores dos outros, porque isso pode me colocar em problemas, como me colocou a mim. É sempre interessante, o mais elegante, o mais educado a fazer é perguntar primeiro como a pessoa está a se sentir, para entender se ela sabe exatamente onde é que ela está se metendo, e depois perguntar se ela aceita um conselho. Porque se nós dermos um conselho depois de ela dizer que aceita o conselho e ela não gostar daquilo que falamos, foi ela recusando aquilo que eu, de forma educada, perguntei se ela queria ouvir ou não. Mas jamais assuma que alguém quer ouvir o seu conselho, porque até mesmo as pessoas, quando procuram um conselho, uma sugestão, uma recomendação, vão sempre de acordo com as suas próprias escolhas e suas decisões, e isso também nós devemos respeitar, porque cada um é responsável por suas escolhas e suas decisões. Então não se sinta ofendida se você der um conselho a alguém e essa pessoa simplesmente não aceitar o seu conselho, rejeitar a sua recomendação. Não se sinta rejeitada por isso, não se sinta ofendida por isso. Coloque-se também no lugar dela. Se você estivesse envolvido
envolvida num relacionamento com alguém e essa pessoa viesse lhe dar um conselho que não fosse de acordo com a decisão que você tomou na sua vida, você ia gostar? Como é que você ia reagir? Então não tome as coisas tão a peito. Tenha em mente de que se trata sobre a outra pessoa, não é sobre você. O mesmo princípio que eu disse lá atrás, que as opiniões que as pessoas lhe dão diz mais sobre elas do que sobre você, tenha em atenção quando você for oferecer um conselho com relação à vida de outra pessoa, porque é sobre ela, não é sobre você, não é sobre seus gostos, seus interesses, seus valores, os seus princípios, é sobre ela. E nós não podemos, ainda que a gente saiba para nós o que é certo e o que é errado, de acordo com as nossas crenças, nós não podemos simplesmente assumir que as pessoas têm que ter as mesmas crenças e princípios do que é certo e o que é errado para elas próprias. Certamente, nós podemos ser uma excelente influência de acordo com o nosso estilo de vida, de acordo com a forma como nós nos portamos, principalmente nas situações mais desafiadoras. Como agimos, como reagimos, com amor. Tem uma frase que diz que as pessoas são tocadas muito mais pelas nossas ações do que pelas nossas palavras. A forma como você age, o seu estilo de vida, o seu testemunho de vida é capaz de influenciar, de causar admiração às pessoas ao seu redor, sem você precisar falar uma palavra. Vai depender da sua postura. É muito mais importante do que dar conselhos não solicitados. E o pior que dar conselhos não solicitados é criticar algo supondo que a outra pessoa optou por algo na sua vida que não lhe agrada. Quando a nossa inteligência emocional não está bem desenvolvida, nós giramos tudo ao nosso redor, é tudo sobre nós mesmos. Eu ofereço um conselho de acordo com os meus princípios. Eu me ofendo porque a outra pessoa não ouviu o meu conselho e na verdade ela não rejeitou você, ela rejeitou o seu conselho. Então não é tudo sobre você. É achar que a outra pessoa tomou uma atitude que não lhe agradou e supor que ela fez isso de propósito, sem sequer questionar, verificar, dialogar. Quando nós elevamos a nossa inteligência emocional, nós percebemos que nem tudo se trata de nós mesmos e que as outras pessoas têm a liberdade para ser e para escolher aquilo que elas quiserem. Nós vemos o mundo com os nossos próprios olhos, com as nossas próprias lentes e muitas vezes assumimos que as outras pessoas veem da mesma maneira e isso é a raiz de muitos conflitos. Por isso que eu resolvi trazer aqui para você conseguir ter mais habilidade ao lidar com as pessoas e evitar conflitos desnecessários, por algo que às vezes pode acabar com alguns relacionamentos só por um mal entendido, porque simplesmente ou você não sabe receber conselhos e rejeita aquilo rejeitando a pessoa, ou você se sente rejeitada porque alguém não ouviu o seu conselho. Então, quando nós aprendemos a desenvolver a nossa inteligência emocional, os relacionamentos e a forma de se comunicar se torna muito mais fácil, muito menos ofensiva. Dificilmente ofendemos os outros e dificilmente nos sentimos ofendidas. E se por um acaso o ofendermos sem querer, não nos preocupamos tanto com isso. Claro que se for alguma coisa assim muito importante, a gente vai lá, pede desculpa e assim, mas a gente não fica se sentindo culpada, não fica ali remoendo a situação, não corta relacionamentos com uma pessoa assim pelo simples fato de que a comunicação não foi bem feita. E o que eu realmente quero que você entenda hoje é quando convém dar um conselho, quando convém se abster de aconselhar. Quando realmente for necessário, ou você tiver interesse em dar aquela recomendação, aquele conselho ou aquele aviso, que você saiba como fazer, não assumindo aquilo que está acontecendo com as pessoas. E esteja também atenta para ouvir a resposta delas, entendendo as entrelinhas. A maioria das vezes nós não devemos aconselhar. E isso no meu trabalho é um grande desafio para mim, porque eu como mentora, eu tenho a necessidade de aconselhar, mas como coach, não. Como coach, eu faço com que a pessoa encontre suas próprias respostas. E nas minhas amizades, às vezes vem essa tendência de querer dar o conselho de acordo com aquilo que eu já aprendi, com todos os cursos que eu já fiz, e às vezes eu tenho que me segurar.
Por quê? Porque eu respeito aquela pessoa. O fato de você perguntar à pessoa se ela deseja ou não receber um conselho é um ato de respeito pelas decisões daquela pessoa, pela individualidade dela, ainda que não seja mais acertada. O respeito é essencial. Quando alguém desabafa algo com você, ao invés de ir no automático e assumir que pelo fato dela desabafar, ela quer o seu conselho, recue um pouquinho, espere, porque na maioria das vezes a pessoa simplesmente só quer desabafar. E é algo que eu demorei muito tempo para aprender, mas hoje, muitas vezes eu prefiro ficar calada e eu ouço, e me abstenho de aconselhar, a não ser que a pessoa pergunte. E ainda quando a pessoa pergunta, muitas vezes ela não quer ouvir aquilo que eu tenho para dizer. E eu tento aconselhar com amor, com empatia, sempre levando em consideração os sentimentos da outra pessoa. A Bíblia nos ensina isso. Diz que aquilo que nós precisamos falar, quando precisamos repreender alguém, que às vezes também é necessário dar uma acordada na pessoa, que seja feito com amor, com empatia. Então busque sabedoria, tanto para aconselhar, quanto para rejeitar também conselhos na sua vida. Não leve em consideração tudo aquilo que as pessoas lhe dizem, porque elas dizem com base nas lentes dela, na visão de mundo delas, não é na sua. Nas experiências que elas tiveram, não na sua. E eu vou lhe dizer uma coisa, as pessoas valorizam mais o seu conselho quando elas vêm em busca dele. Elas valorizam muito mais a sua recomendação quando elas veem por trás uma autoridade naquele que está a recomendar. E nem sempre quando as pessoas lhe pedem algum conselho ou quando vêm conversar, não saia despejando. Reflita e pergunte, você quer mesmo o meu conselho sincero? Que às vezes eu prefiro não falar. Principalmente se você sabe que é uma pessoa que não vai lhe ouvir. Então é melhor você dizer, eu prefiro não falar o que eu penso, que certamente você não vai gostar. Se a pessoa insistir, falar que quer o seu conselho, dê com amor, que eu tenho certeza que ela vai valorizar mais. E aprenda você também a dizer, quando você estiver numa conversa, a dizer, gostaria do seu conselho, gostaria da sua opinião, da sua recomendação com relação a isso. Quando alguém vier lhe dar algum conselho não solicitado, aprenda também a responder de forma sábia. E agradeça, não, obrigada pela preocupação, mas já sei exatamente aquilo que eu quero, já foi decidido, resolvi. E vá cortando por ali, de uma forma educada. Quando você não está aberta à negociação, o melhor é você não compartilhar aquela situação. Porque as pessoas gostam de aconselhar. Se a sua decisão está tomada, então compartilhe. Compartilhe depois a sua experiência, como aconteceu. Por exemplo, você começou uma relação e você não está aberta à opinião. Por um acaso tem algum atrito, mais vale você ficar calada e não falar do conflito do que desabafar, já falando de algo que ainda não foi nem resolvido. Ela certamente vai querer dar uma opinião, mas ela só sabe um lado da história. E você não está aberta a opinião nenhuma. Você simplesmente quer lidar melhor com aquela situação, com aquele conflito. Se você só quiser desabafar, ore, desabafe com Deus. Agora, se você realmente quiser um conselho, em primeiro lugar, busque o conselho de Deus. E em segundo lugar, se você precisa realmente ver autoridade numa pessoa para buscar conselho com essa pessoa, você diga exatamente o que você deseja, qual o seu objetivo e o conselho dela com relação àquela sua decisão que já foi feita. Por exemplo, nesse conflito de relacionamento, eu quero resolver esse conflito para viver em paz na minha relação. Porque às vezes você vai com todo o seu conteúdo, dizendo só a sua versão dos fatos e fala o que você me aconselha. E às vezes a pessoa, para ouvir só o seu lado, não ouvir o outro, vai falar, acaba com isso e foge. Mas ela só ouviu um lado. E não é isso que você quer fazer. Você não quer acabar com isso e fugir. Você quer que dê certo. Então já vá sabendo, saiba se comunicar. Isso é a arte da comunicação. Isso é a habilidade. Assim como não saia contando da sua vida para todas as pessoas, buscando conselho daqui, dali, sem de fato saber se a pessoa tem ou não autoridade naquela área para aconselhar alguma coisa. Tenha cuidado com quem você compartilha suas coisas. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, mas saiba em quem buscar esse conselho, com quem se aconselhar. Pessoas que têm sucesso naquela área, pessoas que têm autoridade para falar, seus pais, seus líderes espirituais, seu psicólogo, seu coach, seu mentor, sua melhor amiga, dependendo do estado emocional dela, porque às vezes você vai se aconselhar com a sua melhor amiga que está pior do que você, que está numa confusão ainda maior.
Então tenha cuidado com quem você se aconselha. Quanto mais decidida você for, menos você vai pedir conselhos. Quanto mais insegura você é, de mais conselhos você vai precisar. E para você ser uma pessoa segura e confiante, é necessário saber exatamente para onde você está indo. Tá certa e segura das suas decisões, das suas escolhas. Não seja o tipo de pessoa que, quando vê uma pessoa que está solteira há muito tempo, assume que é porque ela tem problemas com o relacionamento e você já começa a dar conselhos com relação ao assunto. Às vezes ela simplesmente só não quer estar em um, só quer um tempo pra ela mesma. Não seja o tipo de pessoa que, quando vê um casal que tá ali há muito tempo junto e ainda não estabeleceu um compromisso de noivado ou de casamento, que é simplesmente porque eles não querem casar e você já tá sempre a perguntar, a questionar por que não casam, porque é desagradável quando as perguntas são o contrário, são pra você. Porque um casal não tem filhos, você assume que é porque eles não querem ter filhos e você tá sempre a perguntar por quê, a dizer que quanto mais velho é pior ou alguma coisa do gênero. Não seja esse tipo de pessoa, isso é desagradável. Você não sabe o que se passa. De repente a pessoa tá sozinha porque simplesmente quer estar sozinha, precisa se conhecer, saber quem ela é pra saber exatamente o que quer. Tá num relacionamento há muito tempo, de namoro, porque tá a guardar dinheiro pra fazer o noivado, pra fazer a festa, pra ter a casa já pra morar quando eles forem viver juntos, ou estão ali já casados há algum tempo e estão se estabelecendo, se estruturando, por isso que ainda não tiveram filhos, porque não querem colocar a carroça na frente dos bois. Seja agradável. Não fique assumindo coisas e dando conselhos, sugestões, recomendações, ou pior, criticando, quando se assume e critica de acordo com algo que você assumiu que nem tem certeza. Ainda é pior. Seja uma pessoa agradável. Saiba a hora certa de falar. Peça de Deus sabedoria. Sempre busque entender do outro o que ele pretende da situação antes de dar a sua opinião, o seu conselho ou sua advertência. E quando vierem falar para você, saiba também responder de uma forma elegante, educada, não de uma forma rude, mal-humorada. Ou pior, de se sentir mal por esses conselhos, que muitas vezes não foram solicitados e que às vezes podem lhe fazer se sentir mal. Conheça-se para você não se afetar por esses conselhos de pessoas que ainda não desenvolveram a inteligência emocional suficiente e dão conselhos sem ser solicitados. E não seja você essa pessoa. Se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilhe. Aproveite, já se inscreva no canal, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. E eu lhe vejo na próxima.